Olá pessoal, tudo bem com os senhores? Espero que sim. Pessoal, é, eu gostaria de fazer uma apresentação do tema 7, que é o tema de conservadorismo, um tema tranquilo em relação. É, é um tema mais tranquilo em relação ao tema anterior, que nós discutimos a abordagem da mensuração. Esse tema, o conservadorismo, exige a leitura de dois textos, basicamente. Um, que na verdade é o discurso, é um texto que foi escrito pelo presidente do IASB, o Hans, e o outro texto corresponde a um estudo de caso, é um caso desenvolvido pelo professor Ray Ball, que eu vou comentar em outro vídeo. Antes de falar sobre esse caso, a gente precisa entender algumas mudanças que aconteceram ah, no contexto da estrutura conceitual. Esse texto do atual presidente, ele tem o objetivo de discutir a presença da prudência na estrutura conceitual. Por quê? É, a prudência estava presente na estrutura conceitual e ela foi eliminada. E isso causou na época, isso causou uma repercussão. Algumas pessoas que defendem a presença da prudência como uma característica qualitativa não gostaram do que aconteceu. E o presidente justificou uh, essa alteração e discutiu a utilização da prudência uh, nas demonstrações contábeis. Então, a leitura é fundamental para a gente se contextualizar, não é? Entender essa alteração na estrutura conceitual. Primeiro passo, eu gostaria de destacar que a gente vai encontrar a definição. Se você pesquisar na literatura, você vai encontrar definição de prudência e definição de conservadorismo, que, no meu entendimento, eles são próximos. Então, prudência, de acordo com a estrutura conceitual antes da alteração, pois atualmente ela foi suprimida, consiste no emprego de cautela diante de eventos incertos, no sentido de que ativos ou receitas não sejam superestimados e que passivos e despesas não sejam subestimados. Então, essa era a, a, a definição de prudência de acordo com a estrutura conceitual. Conservadorismo, de acordo com um livro de teoria da contabilidade. Você vai encontrar várias. Essa é uma das definições mais utilizadas. Conservadorismo pode ser definido como reconhecimento assimétrico entre despesas e passivos e ativos e receitas. Assimétrico como? As escolhas do gestor devem ser conduzidas para um cenário com maiores despesas e passivos, superestimando despesas e passivos, né? E menores receitas e ativos, subestimando receitas e ativos. Esse é o emprego do conservadorismo. Então, se vocês compararem, eles são muito próximos, praticamente iguais. E em setembro de 2010, a prudência ela foi eliminada de uma das versões da estrutura conceitual. Foi substituída, na verdade, por neutralidade. Alguns críticos olharam para essa mudança e afirmaram que com essa alteração vamos eliminar a característica da prudência e vamos adicionar a característica da neutralidade. A informação deve ser neutra.
eles afirmaram que a tendência é gerar lucros superavaliados e passivos subestimados. E com essa alteração, sem o exercício da prudência nas demonstrações contábeis, no provisionamento de alguma obrigação da companhia, por exemplo, ou então na estimativa de, de clientes incobráveis, entre outros eventos que envolvem a incerteza e o julgamento, nesse sentido, as demonstrações poderiam ser imprudentes, ou seja, sem o exercício da prudência e do conservadorismo, você poderia gerar demonstrações contábeis imprudentes, no sentido de gerar esse lucro superavaliado. Bom, o presidente, primeiro ele atacou, ele apresentou a definição de prudência. E de acordo com o atual presidente, prudência envolve o quê? O emprego de um grau de cautela no exercício de julgamentos, esses julgamentos que eu acabei de descrever. Julgamento na representação de algum evento nas demonstrações contábeis, como estimativas de perdas de clientes, provisões no passivo, testes de impairment, teste de impairment para ativo intangível. Imagine a subjetividade nesse tipo de transação. Então, a prudência envolve, não é, algum grau de cautela no exercício do julgamento, na produção, na realização dessas estimativas em condições de incerteza. Ou seja, se você vai empregar essas estimativas, tenha cautela, não é? Cautela no sentido de procurar os números e as premissas mais adequadas para aquele evento. Ou, em outras palavras, que o mercado consideraria aceitas. E quais são os problemas de tirar, ou melhor, quais são os problemas de não de tirar? Nós já sabemos que a prudência foi excluída da estrutura conceitual. Qual a argumentação para a manutenção da prudência? Ou, em outras palavras, quais são os problemas se o IASB, se o regulador permitisse que essa característica estivesse presente na estrutura conceitual? Quais são os problemas? O problema é o uso em excesso do conservadorismo, ou seja, o lucro em excesso, o conservadorismo em excesso, ele pode levar a lucros modestos ou até irreais. Isso pode afetar, inclusive, a decisão dos investidores. Então, com o exercício da prudência, essa foi a argumentação dele, com a manutenção do conceito de prudência e considerando que algumas pessoas poderiam utilizar em excesso o conservadorismo ou a prudência, isso poderia levar a despesas muito elevadas, gerando lucros irreais, modestos. E isso, obviamente, influencia a decisão dos investidores. Pode levar uma informação que não corresponde à realidade, que não corresponde ao verdadeiro desempenho da empresa. Em situações de desaceleração da economia, há uma prática conhecida pelo mercado que é a utilização de reservas ocultas. As empresas podem utilizar de reservas ocultas para aumentar o desempenho corrente, para aumentar o resultado corrente. Eu vou explicar logo mais o conceito de reservas ocultas. Mas
gostaria apenas de registrar por enquanto que a presença do conservadorismo em excesso permite a tal da reserva oculta, que é uma maneira de manipular o resultado e, consequentemente, enganar o investidor. Então, nesse cenário, tem uma associação, tem uma relação entre o conservadorismo em excesso e práticas de gerenciamento de resultados. Na literatura, você pode encontrar esse nome também, Cookie Jar Accounting, que corresponde a essa utilização da reserva oculta. Tem uma definição do site Investopedia, que eu recomendo a leitura. Eu destaco um trecho apenas, mas é claro que você pode entrar depois com calma e ler os exemplos, ler com mais atenção. Então, essa prática consiste em aumentar o PL deliberadamente, não é? Por querer, para que em anos de dificuldade a empresa possa alocar essa gordura para o resultado corrente. É uma maneira de enganar o investidor naquele tempo de crise ou dificuldade financeira da companhia. Então, são práticas contábeis que levam ao registro excessivo de débitos contra o resultado, subestimando-o. O resultado, o desempenho dessa companhia deveria ser maior, mas em função do excesso de conservadorismo, do excesso de pessimismo, as despesas acabam sendo maiores. Como isso pode acontecer? Pelo registro de provisões em excesso. Isso pode acontecer com a utilização de algumas contas de reserva no patrimônio líquido. Isso pode acontecer também por meio de avaliação de ativos ou aplicação do teste de impairment. Então, a literatura destaca algumas maneiras de aplicar a reserva oculta. E eu destaco 3 que a gente vai discutir, principalmente no caso que eu vou apresentar, que é o caso da Daimler-Benz. Então, em resumo, são 3. Registro de provisões em excesso, e depois a gente vai fazer uma reflexão sobre o atual CPC 25, para verificar se ele permite essa situação e, consequentemente, a criação de reservas ocultas, as próprias contas de reserva do PL e os testes de impairment, dado que alguns exigem muita subjetividade e julgamento. O conservadorismo em excesso, então, ele acaba oferecendo mais meios para a criação dessas reservas ocultas que permitem o gerenciamento de resultados. Então, basicamente, pessoal, você tem 2 momentos. Você tem um momento de crescimento da economia e você tem empresas apresentando resultados elevados. As empresas acabam contingenciando parte desse lucro, não é? Sendo pessimistas e criando as tais reservas ocultas, com o objetivo de reduzir o lucro nesse período de crescimento. E no cenário de crise, de dificuldade financeira, que ela vai normalmente apurar um lucro baixo, ela faz uma reversão. Ela utiliza essas reservas ocultas para mostrar um desempenho que na verdade não é real. Então esse é a ligação da reserva oculta com as práticas de gerenciamento de resultado. Tudo bem? Exemplo, em períodos de recessão, eu vou suavizar o resultado corrente por meio de reversões de provisões em excesso ou reversões de perdas por impairment contabilizadas anteriormente. Fui muito pessimista naquele período e agora eu tenho essa possibilidade de reversão. Não está coerente, convenhamos, com a aplicação das normas contábeis. Isso, se o auditor constatar essa situação, a obrigação dele é pedir para a empresa republicar os balanços. E uma pergunta que eu deixo para vocês, para fazer uma relação com o tema anterior, considerando que o mercado é eficiente, como ele deve reagir diante dessas reversões? Como que ele reage diante dessa possibilidade de manipulação? Não é? Isso é interessante
refletir. Então, em resumo, pessoal, contabilidade com conservadorismo em excesso, ela pode trazer esses lucros baixos ou estáveis e gerando a possibilidade de criar as reservas ocultas. Então, essa foi, na verdade, a argumentação escolhida para abandonar o conceito de prudência no framework, a possibilidade de gerenciar o resultado. Sem falar também que o IASB e o FASB estavam fazendo um esforço em conjunto para modificar a estrutura conceitual. E na estrutura conceitual do FASB não tem a figura da prudência. Então é mais uma iniciativa para alinhar os dois documentos. FASB, os documentos do FASB e do IASB. Em outras palavras, o SGAP e IFRS. E no próximo vídeo eu vou comentar esse caso que é muito interessante, que é a aplicação das consequências, para a gente ver as consequências do excesso de conservadorismo ou prudência do professor Ray Ball, que eu já vou pedir para os senhores lerem, tá bom? Muito obrigado a todos, um abraço.